palmeirense, vamos ver o que o Neto falou do Palmeiras depois da vitória contra o Ceará. Vamos ver qual foi então a reação aí do Neto, depois de mais um triunfo fora de casa do maior do Brasil. Aqui não tem comigo o que vocês fizeram com o Jadson, o que já fizeram comigo. Vocês não têm moral, vocês da assessoria do Palmeiras, pra vir aqui e vir falar comigo, meu irmão. Vocês não têm moral comigo aqui. E aí é cacete em cima de vocês. Tenho medo de vocês, cara. Tenho medo de ninguém, eu tenho medo de presidente, não tenho medo de governador, vou ter medo de uma assessoria medíocre como essa. Vocês são medíocres pra mim. Mas muito medíocre. E aí, meu irmão, eu sempre falei que o treinador tinha que ser ele. Não falei. Eu acho que eu falei, o Veloso, não sei se você o Souza. Também. Tá. Só que aí vem todo mundo falando do Ancelotti. Aí agora é o Roberto Mancini, porque ele tá vindo aqui pro Brasil. Que por sinal, eu acho que ele veio no programa, viu, Cascão? Aí a gente tem que pegar um intérprete italiano. Aí você fala italiano? Eu prego. Eu falo. Você fala italiano? Falo. Pepperoni, calabresa, mussarela. Você quer... Tira eu do ar. Pega o meu pepperoni, então. Vem cá, daqui. Você quer meu pepperoni? Hã? Eu só sei falar Titiolina. E quem nunca assistiu o filme da Titiolina? Seu Mauro assistiu o filme da Titiolina direto. Todo mundo assistiu o filme da Titiolina. Voltando, Roberto Mancini parece que vem aqui, viu, Cascão? Acho que o cara que tá trazendo ele aí, porque o César, que jogou no São Caetano, no Corinthians, jogou na Inter de Milão, que foi maravilhoso, diga-se de passagem. O César jogou com você no Corinthians? Jogou. Lateral esquerdo. Jogou muita bola no São Caetano e na Inter de Milão ele foi monstro. E me parece que ele tá trazendo o Roberto Mancini. Ele quis botar o cara na seleção, tá vindo aqui pra... Tá tudo bem. Agora, se a minha convicção era o Ramon, depois a minha convicção foi Fernando Diniz. Depois da minha convicção foi... Dorival. Aí, sempre se falou no Ancelotti. Ancelotti era o primeiro certo? nome. Era. Agora é o Abel. Pô, mas será que o Abel, por tudo aquilo que ele fala, ele vai aceitar isso, Veloso? Eu acho que se a CBF contratar o Abel, muita coisa vai mudar lá dentro. O Abel tem uma visão do futebol diferente, um futebol profissional da forma como tem que ser dirigido, como tem que ser o treinador, ter a autonomia que ele tem no clube. Então eu acho que seria um excelente nome, mas tem que ter autonomia e o Abel, se for para lá, vai exigir essa autonomia. Você acha que ele vai largar agora o Mundial? Você acha que ele vai largar os contratos que ele tem Mundial, e para pegar uma seleção que está destroçada, um ano e meio? Você acha que o Abel não é esse tipo de treinador, cara? Que bagunça, cara, essa CBF. Você é tá muita louca, bagunça, cara. É a segunda vez que vão atrás de um cara que diz não para a seleção brasileira. Que falam que estava tudo certo, todo mundo deu que era o treinador. O pessoal da Globo, da Sport TV, da USBT, vocês todos aí. E eu nunca falei aqui, eu sempre falei que era o Jorge Jesus. E acho que vai cair no colo do Jorge Jesus. Vai cair no colo dele. Vai cair no colo dele. Mas não pode a CBF ficar refém de um treinador, cara. E duas vezes atrás de um treinador, a gente não é mais a melhor seleção do planeta. A gente quem? O Brasil. Ah, tá. O Brasil. Pensei que você estava jogando. Não. Brasil. O Brasil não é a melhor seleção hoje do planeta, mas ainda a gente é a seleção que tem mais título mundial. Mas nós não estamos jogando o melhor futebol, mas eu sei, né? Traz um treinador. Faz tempo. Pra quê, craque? Quem que é protagonista do futebol brasileiro? Ninguém é protagonista. Mas traz um treinador. Rafinha. O treinador... O Rafinha é. O Rafinha do Barcelona. O treinador que vier... Não vai ganhar a Copa do Mundo. Com essa seleção que a gente vai... Vai. Faz um trabalho a longo prazo, cara. Isso, faz pra 2030. Faz um trabalho a longo prazo, mas traz alguém. Porque o Tite falou que não ia estar na seleção brasileira, a gente ficou muito tempo sem trazer. Souza, e agora, de novo, o Dorival, contrata o cara e fala assim, você vai fazer um planejamento pra 2030. 2026, se você conseguir... Esse cara é o Abel. Esse cara é o Abel. Aí é o Abel. O que você pensa, Rosinei? Eu penso também que o Abel seria a pessoa ideal, mas tem que ter autonomia. É a comissão técnica dele, né? Como o próprio Veloso falou, tem que ter autonomia para poder fazer o trabalho. O problema é esse. O grande problema é esse. Todo mundo que foi lá, a gente viu que mudou. Todo mundo que foi lá, eles mudaram o comportamento pessoal deles e a estratégia como seres humanos. Todo mundo mudou. Exatamente. Então... O único que não mudou foi o Dunga. Que continuou brigando, brigou com a Globo, brigou com todo mundo, não deu moral pra ninguém, deveria ter levado o Ganso e o Neymar pra seleção, levou outros jogadores em 2010, apostou no Felipe Melo e perdeu a Copa do Mundo. Porque se tava jogando tão bem contra a Holanda, eu tava lá do estádio, eu e o Luciano do Vale. Nós estávamos lá. O Brasil jogou muito, meu irmão. Aí o Felipe Melo entregou a Copa do Mundo.
Nós perdemos a Copa do Mundo por causa dele. Agora ele tá lá agora no fechamento, lá com o André Rizek, com o Denilson e com o Eric Faria, que eu gosto pra caramba. Outro dia o Carrilho deu um carrinho, lembra do Novo Horizontino? Lembro. Pô, ele meteu o pau, falou, como é que pode um jogador profissional dar um carrinho desse? Falou. Mas ele matava os caras! Falou isso. Falou! Como as coisas mudam, né? As pessoas mudam, né? Ainda mais quando vai trabalhar na Globo, né? Aí os caras saem tudo da Globo e vêm pra Band, não vem? Fala, bombeiro, quando você tá pegando fogo, irmão? Não, pera aí, não, desculpa. Tá pegando fogo aí, truta? Aconteceu alguma coisa aí? O que aconteceu? Não tá pegando fogo? Avisa nós. Tá... Ah, tô vendo que esse programa aqui não vai pegar fogo, não. Chega aí, truta. Ó, bombeiro chegando numa hora prevenida. Eu largo isso aqui e vou embora, meu. Tchau! Pô, isso aqui pra pegar fogo aqui é 2 minutos, cara. Tchau! Tchau, velho. Eu largo o programa ao vivo, saio fora. Acabou, truta. Ainda mais que esses panos aqui. Imagina se eu pegar fogo. Aqui, Jais Veloso, Jais Rosinei, Jais o fiscal de... Não, agora meu gelo tá bom, ó. Aqui, ó, é a área. Tá bom. Aí, tá construindo... .br. Seria muito ruim pro Palmeiras perder nesse momento o Abel Ferreira? Seria péssimo, né? Seria péssimo porque achar um outro profissional desse tamanho, desse gabarito aí, com a história... Aliás, ontem ele chegou a 200 vitórias à frente do Palmeiras. É uma marca impressionante. Mas eu não acredito que qualquer coisa aconteça antes do Mundial. Tá certo. Vamos fazer aqui Mafre, aí depois a gente vai colocar o gol narrado pelo Ulisses Costa. Cara, Ulisses Costa, monstro, dono da Stuttgart, né? Cheio de Porsche. O Ulisses Costa chega de Porsche toda vez, você viu? Toda hora tá de Porsche aí da Stuttgart. É, monstro ele, Souza. Você chega do quê, Souza? Eu tô chegando de Fiat. Eu tenho o Fiat Pulse. Eu tenho um Fastback. Você tem uma BM, né? Tem. Ah, o Veloso é outro nível. Outro nível, né, desgraça? Veloso, que fase que você tá, hein, Veloso? Ney, a batida do Estevão é brincadeira, né? Eu tava falando pro Souzinho aqui, parecia ele no tempo de São Paulo. Batia assim, o Souzinho. Batia assim, Souzinho? Aprendi com você. E não é porque eu tô na sua frente, não, é a realidade. Você não tá na minha frente, Souza, eu tô atrás de você. Não, você tá na minha frente agora. Vou ficar atrás de você. Aí você é o fiscal. Agora você tá atrás da cadeira. Eu aprendi com você, quando você pegava a gente 2 vezes por semana pra ensinar a bater falta. 2 horas da tarde você tinha que estar lá, você, o Alex, Edu Dracena, Martinez. Martinez, Qual a ideia, Rosinei, Souza e Veloso, da saída do Estevão, rapidinho, 10 segundos. O que perde o Palmeiras sem o Estevão depois do Mundial? Perde muito, né? Meu Deus perde do céu. muito. Ainda bem que tem o Paulinho, que não estreou ainda, né? Bom de bola, Paulinho. Paulinho joga muita bola. Joga muita bola, mas não começou nenhum jogo ainda. É 50% do Estevão, né? Não, mas é uma reposição que... Importante. Estava próxima, que tem no mercado e que o Palmeiras foi atrás. Rosinei? Realmente vai ser uma grande perda, né? O Palmeiras é um time que sempre descobre aí na base um talento. Né? Quem sabe encontra um outro, mas vai ser bem uma perda muito grande pro Palmeiras. Você acredita que o Palmeiras tem chance de ganhar o Mundial, Souza? Essa pergunta você fez com... Eles acham que eles vão ganhar o Mundial. Mundial. Deixa eu falar com vocês. Vocês vão ganhar o Mundial que a Luzia ganhou atrás da horta, velho. É a mesma coisa. Agora, o Mundial vocês vão ganhar. Você acha, Souza? Quantos, você tem Mundial, Souza? Tenho mais que o Palmeiras. Mais que o Palmeiras. É igual o Palmeiras. A Mundial. Vocês têm esse batedeira aí, Mundial aí. Eu não tenho Mundial nem aqui, nem na China. O Palmeiras ganhou o Mundial, vocês não tinham nem brasileiro ainda. Não existia nem bola. Não tinha bola, né? Não tinha nem brasileiro certo, ainda. Então, Mundial. Não posso medir isso, mas que os colegas estão salivando, estão. Né? Os torcedores rivais estão salivando com a possibilidade do Abel deixar o Palmeiras. Isso é um fato, isso é natural. A gente vê, sente, eu acho até divertido. E acho até interessante que dá realmente a grandeza do que ele vem fazendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, até ontem, todas as minhas consultas à direção do Palmeiras caminhavam para esta informação. Não houve contato, ninguém procurou. O que sabemos é que a CBF, após a negativa do Ancelotti, quer o Jorge Jesus. Isso era até ontem. Hoje de manhã, eu trabalhei 20 anos no Grupo Globo. Então, já foram mais próximos, muito mais próximos, né? Grupo, vocês sabem bem disso, e CBF do que são agora. Quando sai a nota do Lauro Jardim, eu falei, bom, aí, cara, ele não é um jornalista que cobre futebol diretamente, né? Ele tem boas relações com a CBF e, mais do que isso, com aquela cúpula que envolve a CBF, os políticos, né? Que estão no entorno da CBF. Bom, então aqui tem alguma coisa.
né? Quando ele publica isso. Não ia sair de graça, né? No jornal O Globo. Aí eu até conversei com os meus apoiadores lá do canal, falei, gente, olha, quando acontece isso é porque alguma coisa tem. Então, não adianta a gente, palmeirenses, no geral, entrar em estado de negação como cozinheiro, né? O pessoal entra em estado de negação e fica negando. A partir daí, eu fui atrás de uma informação no jurídico, né? Porque também vinha a informação de que a CBF teria colocado advogados para conversar com o jurídico do Palmeiras, para saber qual o contrato e não sei o quê. A resposta que eu recebi diante das minhas perguntas, houve contato, perguntaram algo sobre o contrato do Abel, multa rescisória. A resposta foi nada, Paulo. A resposta foi essa. Então, até aqui, não tem nenhum contato. Outra sandice, que é a seguinte, o Abel então iria para a seleção, trabalharia nos 2 jogos das eliminatórias, iria para o Mundial e depois voltaria para a seleção brasileira. Se fosse para fazer isso, esperava o Ancelotti, entendeu? Qual é a lógica? Espera o Ancelotti. Mas o Edinaldo se enroscou. Quem está no banquinho com a corda no pescoço é o Edinaldo, porque ele colocou prazo. Ele quer alguém efetivo para trabalhar nos jogos das eliminatórias, certo? Por isso que o Ancelotti não veio, em tese, né? Pelo que a gente sabe. Qual seria a lógica, então, disso? Vem, põe o Abel, vai, faz 2 jogos na seleção, depois vai para o Mundial, disputar o Mundial pelo Palmeiras. Não me parece ter nenhuma lógica isso. De informação que se tem é que não há nada até o momento, né? A ordem, quando ele fala ordem e progresso, que é o que tem na bandeira do Brasil, que eu gosto muito, é o que temos no Palmeiras, é o que eu tenho no Palmeiras, ordem e progresso. E a informação que eu tenho e mantenho é que o Hugo Cajuda está vindo aí para conversar com o Abel e comissão técnica para uma possível, e Leila, né, e Palmeiras, de uma possível renovação de contrato até 27. Acho mais provável que isso possa acontecer para 26. 27 não sei. Tem a informação também do Vitor Castanheira de que ele gostaria de voltar para Portugal o ano que vem, porque a família dele não veio ao Brasil, né? O João Martins, por exemplo, filho dele é o Vasco, o nome dele é Vasco, e ele está completamente adaptado à família, enfim. Os outros auxiliares também. O Castanheira teria demonstrado esse desconforto de querer voltar e tirar o ano que vem para ficar com os familiares. Então, até o momento é isso que eu tenho para falar sobre o Abel Ferreira. Do ponto de vista estratégico, para o Palmeiras seria uma tragédia neste momento. Se ele sai em dezembro, acabou a temporada, dia 23 de dezembro ele sai, ok, né? Agora, a temporada do Palmeiras foi toda montada e planejada por ele, contratações feitas por ele, o investimento que o Palmeiras fez está no talo. Se chegar outro técnico, não vai dar para contratar. Vai ter que ser com esses jogadores, a não ser que saiam mais 1 ou 2, né? Esses jogadores têm que sair para que o Palmeiras possa contratar. Então, do ponto de vista esportivo, seria trágico para o clube ir para o Mundial e durante o Mundial ter que contratar alguém que vai chegar e vai ter 10 jogos por mês até dia 22 de dezembro para acertar um time para uma temporada que vai ter, neste momento, metade de julho até dezembro, todas as fases decisivas. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, término do primeiro turno, depois segundo turno do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo para definir até dezembro. Então, é inacreditável. Se isso acontecer, de fato vai prejudicar bastante o Palmeiras, porque tudo foi pensado e projetado e planejado para o Abel e para a comissão técnica, o que não faria nenhum sentido. Então o Palmeiras vai jogar o Mundial e o Barros vai ficar lá com a plaquinha que vende ouro, sabe? Que tem na Praça da Sé. Compra o ouro, vende ouro, compra o técnico, preciso de um técnico. Isso é inverossímil. Isso não pode acontecer. Se a Leila Pereira, se a presidente do Palmeiras permitir isso, ela vai ser severamente criticada e acho que aí o muro vai ser pichado com razão. Porque isso ela não pode permitir, entendeu? O Palmeiras viajar para o Mundial e procurar um técnico.
Aí o Neto mandando papo a respeito da vitória do Verdão. Verdão na Copa do Brasil começando muito bem esse jogo aí contra o Ceará. Vamos aguardar então aí a volta. Vamos aguardar também aí a volta da Libertadores também, que em breve retorna. Vamos ter aí os jogos que vão fechar a fase de grupos da Libertadores, porque o Mundial tá chegando. Já é mês que vem, galera. Chegamos 1º de maio, meus amigos. Já estamos em maio e mês que vem já começa aí o Mundial, a Copa do Mundo de Clube, The Club World Cup da FIFA 2025. A edição aí com todos os grandes times do mundo, os últimos times que estão aí no ranking de suas confederações nacionais. Ranking, na verdade, da FIFA, né? Relacionado aí, separado por federação continental, né? Federações nacionais, não, confederações continentais. E vamos ter o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clube da FIFA em junho. E eu quero convidar você a deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo, tá? Te vejo nesse vídeo aí, tá? Avante palestra.